Vamos lá, pessoal. Acabou de acontecer. A Câmara aprovou com 346 votos o pedido de urgência para pautar o decreto que anula a medida do governo, é aquela medida lá de trás. É que as coisas acontecem tão rápido que a gente acha que faz muito tempo, não faz assim. E o governo aumentou o IOF e outros impostos para compensar um buraco no orçamento. Essa proposta, a proposta da urgência de tratar disso, de derrubar isso, na verdade, teve apoio até mesmo de partidos que se dizem base do governo. É uma definição difícil. A reportagem é de Luciana Amaral. A aprovação da urgência permite que o projeto seja votado diretamente no plenário da Câmara, sem ter que ser analisado por comissões. Por enquanto, os líderes não falam numa data certa para a votação da suspensão do decreto em si. Mas a ameaça da inclusão do mérito do projeto na pauta demonstra a fragilidade da base de apoio do governo no terceiro mandato do presidente Lula. Mais cedo, o presidente da Câmara, Hugo Motta, esteve reunido com ministros do presidente. Para o Planalto, foi uma tentativa de última hora para evitar uma derrota maior ainda da equipe econômica. Motta disse que o governo se comprometeu com o corte de despesas. O que há do governo é um compromisso de apresentar uma agenda de propostas sobre o corte de despesas. Nós estamos aguardando. Eu falei também por telefone na última sexta-feira com o ministro Haddad, que solicitou novas reuniões para tratar dessa agenda. Na avaliação de líderes partidários, o importante agora é demonstrar a insatisfação das bancadas ao Planalto. O problema não reside apenas na política fiscal e no risco de novos contingenciamentos. Engloba ainda o ritmo lento no pagamento de emendas e orientações confusas em relação a outros temas, como os vetos presidenciais. Na prática, sem a votação do mérito do projeto, o Congresso dá mais tempo ao Executivo para tentar ajustar esses pontos. Desde janeiro, o governo pagou 6,3 bilhões de reais em emendas parlamentares. Mesmo na metade do ano, o valor passa longe dos mais de 40 bilhões de reais pagos no ano passado e dos 34 bilhões pagos em 2023. Para 2025, são 50 bilhões de reais reservados para as emendas. Governistas ponderam que o orçamento deste ano só foi aprovado pelo Congresso em março, com a sanção em abril. Por isso, a demora na liberação dos recursos. No último sábado, o presidente Lula recebeu no Palácio da Alvorada Hugo Motta e os ministros das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e da Casa Civil, Rui Costa. Apesar da tensão, Gleisi buscou amenizar os ânimos e elogiou o relacionamento entre Motta e Lula. Disse ainda que Motta trouxe previsibilidade para a agenda. Cristiano Noronha, a que distância estamos de uma eventual derrubada do decreto governamental? Bom, William, eu acredito que a gente ainda está relativamente longe. Se o Congresso Nacional, se a Câmara quisesse efetivamente derrubar esse decreto, teria feito isso hoje. Aparentemente, essa votação dessa urgência, o Congresso quis passar uma mensagem de insatisfação com o governo, insatisfação em relação às emendas, insatisfação a algumas nomeações de cargos. Vale dizer, por exemplo, que nas agências reguladoras, várias indicações foram encaminhadas no ano passado e nenhuma delas ainda foram votadas porque existem ainda cobranças de algumas indicações de outras agências. É o caso da ANAC, é o caso da ANEEL, por exemplo, né? Então, o Congresso ele quis passar essa mensagem de insatisfação. E hoje, o inimigo número um não é nem tanto o decreto, William. Na verdade, o inimigo maior acaba sendo a medida provisória. Essa medida provisória, por exemplo, ela reuniu mais de 20 parlamentares contrárias a ela, né? O caso da bancada do agro, a bancada do empreendedorismo, por exemplo, existe até um grupo de parlamentares pressionando para que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, devolva essa medida provisória. Então, a votação dessa urgência é para dar um tempo para o governo se preparar, atender a essas demandas não solicitadas. Se o governo cumprir o acordo, cumprir os entendimentos, muito provavelmente o decreto vai continuar vigorando. Agora, se o governo não entregar aquilo que está sendo cobrado pela base, aí esse decreto corre o risco.
Vamos repetir a pergunta que eu fiz ao Cristiano Noronha agora para você, trocando só os termos, Daniel. A que distância estamos do governo atender o Congresso? O governo pode até atender o Congresso, mas está em relativo estado de negação. Por que eu digo isso? A percepção no Palácio do Planalto é de que Lula entrando mais em campo e pagando emendas parlamentares, aquilo que a gente viu de pagamento de emenda parlamentar é sobra de 2024. 2025 ainda ninguém pagou nada. E o governo acredita piamente que pagando emendas parlamentares e Lula entrando mais em campo, fazendo afagos no Hugo Mota, em líderes da base, o problema tende a estar resolvido. Não está. Isso é um estado de negação. O que a gente acabou de ver aqui com 346 votos aprovando a urgência é um esfacelamento, uma erosão da base aliada. À medida que a eleição de 2026 se aproxima e à medida que candidatos que sequer carregam o sobrenome Bolsonaro começam a ser competitivos e amealhar o apoio do Centrão, vai ficando mais caro. E parece que pegou muito. O governo transformou hoje no Congresso, por meio da sua base aliada, para quem não acompanhou a votação dessa urgência, do decreto que estava em votação agora, o discurso ali da base aliada era de que havia uma luta de classes e que o governo queria taxar o andar de cima para que os pobres se livrassem. O clima não é esse na oposição. O clima é de que o governo quer taxar geral, porque pegou muito a taxação das blusinhas, a ameaça de taxar o Pix, a ameaça de uma MP que pegou o termo, MP do taxa tudo. E o apoio da base aliada, que vai se esfarelando, vai ficar cada vez mais complicado. Portanto, votar MP que o governo editou me parece uma realidade hoje bastante distante. Você vê que eu estou sendo obrigado a fazer trocadilhos, Thaís. Primeira foi para o Cristiano, que distância estamos de uma derrubada dos instrumentos legais que o governo está apresentando para aumentar impostos. Perguntei na sequência ao Daniel que distância estamos do governo atender às demandas do Congresso e agora você, que distância estamos de um colapso fiscal? Não, não estamos tão próximos de um colapso fiscal, William. O governo ainda tem instrumentos para gerar receita, por exemplo, que é o que ele quer fazer, né? O que está claro nessa votação é que o impasse está configurado, o impasse está estabelecido. O Congresso não quer mais aumentar imposto e o governo não quer mexer na despesa. Eu acho que essa é uma realidade que está dada. O governo ainda pode, eu acho que esses são os dias que as lideranças vão dar ao governo, encontrar algumas saídas. Uma delas, por exemplo, que muita gente do mercado financeiro, inclusive, está contando, viu, Daniel? É um ponto que você vem trazendo aqui, que é a possibilidade de leiloar as áreas adjacentes do pré-sal, que o governo tem relutado bastante em apresentar essa alternativa, né? Então, isso é uma coisa, por exemplo, que pode gerar receita, 20 bilhões, 25, até 25 bilhões de reais. O colapso fiscal, ele virá daqui a 1 ano e meio, 2 anos, quando essa dinâmica de crescimento das despesas não for interrompida. E aí o governo será ingovernável. Então, não há uma bomba fiscal para explodir de uma hora para outra. Há uma trajetória na condução das contas, na condução das despesas, que ela vai, em algum momento muito perto, comprimir. E o governo vai ter que se virar em como fazer. Quer dizer, dá para fazer endividando, tirando créditos extraordinários. Instrumento tem, mas a qualidade da gestão das contas públicas vai se deteriorar. Aí eu não sei o quanto hoje, olhando para a situação de hoje, eu não sei o quanto, por exemplo, o mercado financeiro está disposto a punir o Brasil. O mercado está esperando a eleição de 2025. Está contando com a eleição de do ano que vem, então, com uma mudança de governo. Mas aí tem um ponto que o Daniel estava trazendo, perdoem, que o Daniel estava trazendo e eu queria levá-lo a você agora, Cristiano. Evidentemente que há um cálculo político numa chave que o Lula soube usar lá atrás, com eficiência ou não, eu acho que os historiadores vão ter que decidir ao longo do tempo. Que é rico contra pobre. Um esquema bem brutal e primitivo, mas nem tudo que é brutal e primitivo na nossa apreciação não deixa de funcionar no mundo político.
Neste caso dessa votação hoje, pelo que o Daniel indica, não está funcionando. Os partidos, ou melhor dito, os parlamentares em sua maioria, praticamente não importa qual partido, aparentemente não estão com medo de serem carimbados como quem defende rico? Eles não estão, William, porque eles têm, vamos dizer assim, um antídoto para isso, né? Em primeiro lugar, eles estão criticando justamente o imposto que o governo aumentou sobre blusinhas, por exemplo. O pessoal diz que isso acaba, na verdade, afetando os mais pobres. Muito provavelmente, a gente fez uma pesquisa na Arco e indicava que 90% do Congresso vai votar a favor, por exemplo, da isenção para quem ganha até R$ 5.000. Então, enquanto o governo ele vai na narrativa de que a oposição defende o andar de cima e é contra o andar de baixo, na verdade, a oposição vai justamente ao contrário, dizendo que eles são favoráveis sim ao andar de baixo, tanto é que estão votando essa questão da isenção do imposto de renda, mas são contra o aumento da carga tributária e quer forçar o governo a cortar gastos. E aí coloca a questão também da eficiência pública. Por isso que é muito comum a gente verificar que a oposição critica o governo pelo aumento das estatais, por exemplo. Então, ou pela corrupção envolvendo a questão dos aposentados. E aí, quando você olha também, o governo está perdendo, inclusive, popularidade justamente na classe mais pobre. Então, o pessoal está vendo que essa narrativa hoje ela parece ser mais favorável à oposição do que ao governo. Tanto é assim que o governo, conforme demonstram todas as pesquisas de opinião, está registrando índices cada vez piores de popularidade, inclusive naquela faixa de renda e faixa de escolaridade que sempre estiveram ao lado do governo. Deixa eu pegar aqui o carona no Cristiano. A Gleisi Hoffmann fez uma postagem agora nas redes sociais falando sobre essa votação da urgência. A Luciana Amaral, nossa repórter que está acompanhando lá, nos enviou. Ela dizendo o seguinte, fazendo uma lembrança importante aqui, ela diz, olha, essa votação da urgência do PDL não cessa a eficácia do novo decreto sobre as alíquotas, nem abala a confiança do governo no diálogo com o legislativo. Quanto mais debate houver sobre a taxação das bets, dos investimentos financeiros incentivados e outras distorções tributárias, então ela faz o discurso que você acabou de dizer, né, essa defesa de que é contra os ricos, mais avançaremos no rumo da justiça fiscal e social. A Gleisi, ela trocou de papel, é bem interessante, né? Porque ela, de quem botava fogo no parquinho, ela agora virou a bombeiro, né? Ela trocou a velha expressão ideológica, luta de classes, por justiça fiscal. Eu me arrisco a dizer como velho repórter, isso aí não gruda. Não gruda, mas eu estou dizendo, o papel dela, né? Ela botava fogo no parquinho, ela só ia para as redes sociais para eu acho que ela acabou de pôr fogo no parquinho, críticas. Que ela está dizendo para os parlamentares, em resumo, o seguinte, Thaís. Olha, vocês podem aprovar a urgência que vocês quiserem, o treco continua valendo. Continua valendo, exatamente. Então, enquanto não avaliar a medida provisória, se derrubar ou não o decreto, as medidas estão valendo, estão acontecendo, né? É aí que o Daniel está pedindo a palavra. Não, mas sabe uma coisa que é muito interessante? O Valor Econômico publicou hoje uma entrevista importante com a Gleisi Hoffmann, em que ela deixa um recado muito claro. Olha, se o Congresso derrubar a MP, o IOF para valer, ele leva junto o pagamento das emendas parlamentares, porque as emendas vão ser congeladas na mesma proporção. E aí a gente fica com a sensação de que está para vir alguma coisa real, né? Algum belo corte de gastos, alguma bela revisão ali do gasto tributário. A impressão sincera que eu tenho, gente, é de que nada disso está para acontecer. A gente gastou longos meses de 2024 naquela discussão sobre desoneração da folha, o que compensa, assim como a gente está gastando longos meses de 2025, isso já está contratado, sobre IOF e SMP, sem sair do lugar e sem nenhuma agenda estruturante, sem nenhuma agenda estrutural. E aí, o que acontece do ponto de vista contábil? Enquanto esse MP está em vigência, e bota ali que a minha aposta hoje é de que ela expira sem ser votada, mas ela vai ficar ali em vigência até agosto, setembro.
E enquanto isso, você tem um truque, uma manobra contábil, que ela fecha, para todos os efeitos, as contas do governo e evita um novo congelamento de despesas. Enquanto isso, vai se preparando uma solução alternativa. Mas a alternativa é bem paliativa, não tem nada estruturante. É avançar com os procedimentos do leilão das áreas excedentes do petróleo, que a Thaís já mencionou, algum aumento do dividendo ali pago pelas estatais, e é assim que se resolve o ano fiscal de 2025, empurrando com a barriga, sem nenhuma votação de medidas estruturantes, sem nenhuma agenda de desenvolvimento para o país. Repete-se 2024. Ô, William, tem uma questão aqui que é o seguinte, qual é a atitude mãe, né? Porque as pessoas perguntam, o governo tem que cortar na carne. O que é cortar na carne? O passo mais difícil que o Fernando Haddad teria que dar seria admitir que o arcabouço dele falhou, acabou. Não tem mais como se manter. Não, ao contrário, estão dizendo que está funcionando. Não, então, não está funcionando, né? A medida, o susto que nós tomamos, inclusive o Congresso Nacional com o IOF, foi a declaração com firma reconhecida no cartório de que o arcabouço não funciona mais. A medida mãe que ele teria que tomar, e aí sim seria estruturante, é mandar um projeto de lei para o Congresso Nacional dizendo o seguinte, olha, as despesas não podem mais crescer 2,5%. As despesas vão ter que crescer 1%, 1,5%. Isso ele não vai fazer nunca. Então, mas, Thaís, a força do Haddad está justamente na sua fraqueza, porque ele é visto como insubstituível. Se ele cai, quem é o heterodoxo ali que vai assumir e que vai desagradar tanto o mercado? Né? Porque pode piorar. Quem que vai ser o ortodoxo que vai entrar e vai desagradar tanto a base social e a militância do PT que pode piorar? Você está filosófico hoje, Daniel. Você está criando uns paradoxos interessantes. Irritantes, não? Não, interessantes. O primeiro foi esse que ele disse, a gente espera que aconteça alguma coisa real, não acontece nada. Essa discussão toda aí não resolve nada. Nós estamos o ano inteiro falando sobre o nada. E o segundo, isso, é a fraqueza do ministro que o mantém ali. Daniel... Está inspirado, né? Tá, né?